Eu realmente não sabia que passaria por isso aos 62 anos de idade. 3 anos após a partida do meu marido, eu me apaixonei pelo melhor amigo dele. No começo, nós apenas jantávamos juntos e fazíamos algumas viagens. Fomos a Búzios, Cabo Frio, Paraty. Nem sei quantas vezes viajamos. Até que em um determinado momento, nossas mãos se encontraram e eu entreguei o meu coração. Seria mentira dizer que não senti culpa. Será que eu posso fazer isso com o amigo do meu marido? O que o Carlos diria se estivesse vendo isso lá do céu? Todas as noites, esses pensamentos roubavam o meu sono. Mas, um dia, o Miguel pegou o celular e me mostrou uma coisa. Era uma mensagem que o Carlos havia enviado 2 dias antes de partir. Maior que Miguel, por favor, cuide da Helena. Se ela ficar sozinha, vai morrer de tristeza. É o meu pedido para a vida toda, maior que. No instante em que li aquela mensagem, as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu não conseguia parar. Carlos, então você fez esse pedido. Mesmo partindo, você estava preocupado comigo. E eu, sem saber de nada, sofri sozinha consumida pela culpa. Esta história começa há 2 meses, no dia em que marcou o 3º ano do falecimento do meu marido. Antes de começar, por favor, curtam e se inscrevam. Naquele dia, o vento estava excepcionalmente frio. Era meados de outono em São Paulo, aquela época em que as folhas caem e os galhos das árvores ficam nus. Desde a manhã, eu estava preparando as coisas para a missa e a lembrança dele. Fiz o prato favorito do Carlos, uma carne de panela com batatas, assei um bolo e acendi uma vela ao lado da foto dele. Era algo que eu fazia há mais de 30 anos, mas, tendo que fazer tudo sozinha, minhas mãos pareciam incrivelmente lentas. Meu amor, já se passaram 3 anos, murmurei sozinha, sentada de frente para a foto dele na estante. Não houve resposta, obviamente. Na foto, o Carlos apenas sorria. Ele sempre foi um homem de poucas palavras em vida, e na fotografia continuava silencioso. O meu celular tocou. Era a minha filha, Sofia. Oi, mãe. Desculpa, mas vou ter que fazer hora extra hoje. Marcaram uma reunião de última hora com um cliente, não tem jeito. É a correria, o que eu posso fazer? Me desculpa mesmo, prometo que vou aí na semana que vem. Tudo bem, filha. Não se esforce demais. Depois de desligar, a casa pareceu ainda mais silenciosa. A Sofia é gerente em uma grande multinacional. Dizem que ser gerente aos 35 anos é sinal de muito sucesso. Mas isso também significava que ela era extremamente ocupada. Quantas vezes nos víamos por ano? Dava para contar nos dedos de uma mão. Servi uma taça de vinho para o Carlos, e outra para mim. Já era a 3ª vez que eu passava o aniversário de morte dele sozinha. Na primeira vez, chorei de tanta tristeza. Na segunda, tentei me acostumar. Na terceira, este ano, eu estava apenas anestesiada. O fato de estar anestesiada me deixava ainda mais triste. Carlos, eu estou me sentindo tão sozinha ultimamente. Todas as noites, esta casa parece grande demais, murmurei, olhando para a foto dele. Achei que ia chorar, mas as lágrimas não vieram. Não sei se eu não tinha mais forças ou se as minhas lágrimas haviam secado. Foi então que a campainha tocou. Fui até o interfone para ver quem era. Na tela, apareceu um rosto muito familiar. Era o Miguel, amigo de colégio do Carlos e companheiro de 40 anos de amizade. Abri a porta. Dona Helena, hoje faz 3 anos que o Carlos se foi. Como eu poderia deixar a senhora sozinha? O Miguel estava de pé, segurando uma cesta de frutas. Ele tem 65 anos, mas era difícil acreditar nessa idade, tamanha sua vitalidade. Tinha as costas retas e os ombros largos. Eu sabia que ele era diretor aposentado de uma construtora, e ele definitivamente tinha aquela firmeza típica de quem passou a vida trabalhando em obras. Nossa, Miguel, para que trazer uma coisa tão cara? É para o Carlos. Posso entrar? Claro, por favor, entre. Eu o guiei para dentro. Ele viu a pequena homenagem que fiz na estante e parou por um momento. Fez o sinal da cruz, abaixou a cabeça em respeito e falou baixo. Vim te ver, meu amigo. Já faz 3 anos. O Miguel serviu um pouco mais de vinho na taça do Carlos. Eu me sentei ao lado dele. Nós dois erguemos nossas taças e bebemos em silêncio. Por um bom tempo, ninguém disse nada. Aquele silêncio era reconfortante. Foi a primeira vez que percebi como é um grande consolo ter alguém com quem você não precisa forçar palavras de conforto. Dona Helena, e a Sofia? Está fazendo hora extra. Parece que está muito ocupada ultimamente. Entendo. Os jovens de hoje são todos assim mesmo. O Miguel olhou para a mesa com a comida e disse.
A senhora preparou tudo isso sozinha? Claro. Quem mais faria por mim? Deve ter sido cansativo. Fazer carne de panela, bolo, deixar tudo pronto não é fácil. Ao ouvir aquilo, meu nariz ardeu sem motivo. Durante 3 anos, fazendo tudo sozinha, eu nunca havia dito em voz alta que estava cansada. Nem para minha filha, nem para ninguém. Eu simplesmente achava que era a minha obrigação. Tudo bem, já me acostumei. Se acostumar não significa que não seja difícil. A senhora só está suportando. As palavras dele, ditas de forma tão serena, ficaram gravadas no meu coração de um jeito estranho. Depois que recolhemos as coisas e nos sentamos na sala para tomar um café, o Miguel perguntou: Dona Helena, a senhora tem ido a algum lugar ultimamente? Alguma viagem? Viagem? Ir sozinha para onde? Não tenho nem coragem. Quando o Carlos estava vivo, nós viajávamos muito juntos. Eu sei. Mas sozinha é diferente. Não tem graça ir a lugar nenhum. O Miguel hesitou por um momento e então disse: Então, qualquer dia desses, a senhora não gostaria de fazer uma viagem comigo? Tem um lugar que o Carlos adorava ir. Ok. Fiquei assustada. O amigo do meu marido estava me chamando para viajar? Búzios. O Carlos adorava o mar de lá. Nós 3 íamos muito juntos antigamente. Ah, Búzios. É verdade. Ele gostava de lá. Achei que a senhora também iria gostar. Pense no assunto com calma. O Miguel disse apenas isso e não me apressou. Foi uma sugestão leve, como se dissesse que esperaria sem me pressionar. Por volta das 10 da noite, ele se levantou. Já vou indo. Dona Helena, não se esforce demais. Acompanhei-o até a porta. Enquanto calçava os sapatos, ele disse: Pense na viagem, Dona Helena. O Carlos também ia gostar. A maior preocupação do Carlos era deixar a senhora sozinha. Se a senhora sair, passear, comer coisas gostosas, ele vai ficar muito feliz lá em cima. O Miguel foi embora deixando essas palavras para trás. Fechei a porta e voltei para a sala. Olhei para a foto do Carlos. O Carlos também ia gostar. Essa frase não parava de ecoar nos meus ouvidos. Carlos, o seu amigo está me chamando para viajar. O que eu faço? Perguntei em pensamento, mas não houve resposta. É claro que não. Naquela noite, deitada na cama, me revirei por muito tempo. O convite do Miguel não saía da minha cabeça. Búzios. O mar que o Carlos adorava. A viagem que fizemos nós 3. Será que eu deveria ir? Por mais que eu pensasse, viajar a sós com um amigo do meu falecido marido parecia muito estranho. Mas, por outro lado, eu queria ir. Em 3 anos, eu não havia saído de verdade para lugar nenhum. Não conseguia dormir. A lua brilhava pela janela. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquele convite mudaria a minha vida por completo. Uma semana se passou após o aniversário de morte. Eu comecei o dia na minha loja de comida, como sempre. O nome do lugar era Rotisseria da Helena. Não era um nome chique, apenas uma lojinha simples com o meu nome. Comecei esse negócio uns 6 meses depois que o Carlos partiu. Ficar parada em casa estava me enlouquecendo. Eu precisava fazer alguma coisa. Então, aluguei um espaço pequeno e comecei a fazer refeições caseiras, tortas e salgados. Eu sempre fui boa em fazer empadões e a minha feijoada aos sábados era bem famosa no bairro. Naquela manhã, eu estava preparando uma grande quantidade de comida. Era fim de semana e os idosos do bairro sempre encomendavam marmitas maiores. O problema era a panela industrial de feijão. Eu precisava levantar aquela panela pesadíssima, de quase 20 quilos, para colocar na bancada mais alta, pois o espaço na cozinha era muito apertado. Vamos lá, só um esforço, eu disse a mim mesma. Segurei as alças com as 2 mãos e levantei. Era muito pesado. Meus braços tremeram. No momento em que tentei colocar na bancada, senti algo estalar na minha lombar. Ai! Quase deixei a panela cair. Consegui apoiar, lá na beirada da bancada, segurei as costas e me agachei. Uma dor aguda desceu pela minha espinha. Meu Deus, será que travei a coluna? Nesse momento, ouvi o som da porta da loja se abrindo. Dona Helena, está aí? Levantei a cabeça e vi o Miguel de pé. Ele segurava um saco de papel nas mãos. Nossa, Miguel, o que faz por aqui? Vim resolver umas coisas perto e passei para dar um oi. Trouxe pão de queijo quentinho para a senhora. Aconteceu alguma coisa? Está machucada? O Miguel me viu agachada e correu até mim. Acho que dei um mau jeito nas costas. A senhora não deveria fazer isso sozinha. É muito pesado. O Miguel segurou meu braço e me ajudou a levantar. A mão dele era tão quente.
Desde que o Carlos se foi, eu nem lembrava quanto tempo fazia que alguém não segurava a minha mão. Sente-se aí. Eu coloco para a senhora. O Miguel pegou a panela imensa e a colocou na bancada num piscar de olhos. Ele levantou com tanta facilidade que parecia não pesar nada. Obrigada. Nossa, o senhor tem muita força, Miguel. Passei 30 anos rolando em canteiros de obras. Isso aqui não é nada, disse ele, sorrindo. O sorriso dele era muito reconfortante. O Miguel não foi embora logo em seguida. Ele deu uma olhada na loja e parou em frente à pia. Dona Helena, essa torneira está vazando, não está? Ah, isso. Sempre foi assim. Como custa caro chamar encanador, eu só vou usando. Isso não custa nada. É só trocar a borrachinha. Tem uma caixa de ferramentas? Acho que tem no quartinho dos fundos. Ele pegou as ferramentas e consertou a torneira em menos de 5 minutos. A água parou de pingar. Nossa, parou mesmo. Miguel, o senhor é incrível. Isso não é nada. Dona Helena, aquela lâmpada ali também está piscando. Quer que eu troque? Ah, não precisa. Já estou abusando muito da sua bondade. Que bondade o quê? O amigo do Carlos tem que fazer pelo menos isso. O Miguel trocou até a lâmpada. A loja ficou muito mais clara. Só então percebi o quão escuro estava o ambiente em que eu trabalhava. Dona Helena, a senhora já almoçou? Olhei para o relógio e passava do meio-dia. Como estava ocupada desde a manhã, não tinha comido nada. Ainda não. Fiquei na correria. Então vamos comer juntos. Tem um lugar bom aqui perto. Eu hesitei. Será que eu deveria sair para almoçar sozinha com o amigo do meu marido? Mas era indelicado recusar. Ele consertou a torneira, trocou a lâmpada. Então eu pago. Para agradecer a ajuda de hoje. Que bobagem. Eu pago. Acabei acompanhando o Miguel até um restaurante perto da loja. Era um lugar pequeno, simples, que servia prato feito, mas a comida era famosa na região. Enquanto almoçávamos, conversamos sobre várias coisas. Sobre como ele estava passando a aposentadoria, sobre como a minha loja estava indo. Não eram grandes conversas, mas era tão bom ter alguém com quem conversar durante uma refeição depois de tanto tempo. O senhor mora sozinho, Miguel? Sim. Faz 15 anos. 15 anos. Então o senhor se divorciou? Perguntei e logo achei que tinha sido indelicada. Mas ele respondeu com naturalidade. Sim. Eu só vivia para o trabalho. Quase não parava em casa. Um dia, a minha ex-mulher me disse, para você, a empresa vem antes da família. E então ela pegou o nosso filho e foi embora. Sinto muito. A culpa foi minha. Na época eu não entendia, mas depois percebi. As pessoas são o que mais importa na vida, mas eu descobri isso tarde demais. Ele deu um sorriso triste. Aquela expressão me era familiar. O Carlos também fazia essa cara de vez em quando. Dona Helena, como a senhora e o Carlos se conheceram? Alguém nos apresentou. Um amigo em comum. Não foi amor à primeira vista, mas, conforme fomos saindo, eu me sentia muito em paz com ele. O Carlos me disse isso uma vez. Ele disse: a Helena é a pessoa que mais me traz paz no mundo. Ele disse isso? Fiquei surpresa. O Carlos nunca tinha me dito essas coisas. Ele era fechado, não expressava os sentimentos. Na frente dos amigos, ele falava. Ele podia não falar em casa, mas lá fora ele só elogiava a senhora. Meu nariz ardeu de novo. Ele era assim. Por que nunca me disse uma palavra sobre isso? Terminamos de comer e saímos do restaurante. Quando eu ia voltar para a loja, o Miguel me chamou. Dona Helena, sobre aquela viagem que mencionei. Que tal no próximo fim de semana? Viagem? Para Búzios? Sim. Vamos visitar o mar que o Carlos tanto gostava. Era a mesma proposta. Aqui eu pensei na noite da missa. Não sei se é apropriado ir viajar com um amigo do meu marido. As pessoas podem achar estranho. Elas podem achar. Mas eu só quero mostrar à senhora o lugar que o Carlos gostava. Ele só falava da senhora quando íamos para lá. O Miguel falou com o coração. O olhar dele era puro. Não parecia haver nenhuma intenção maldosa. Vou pensar. Claro. Pense com calma. Não precisa se sentir pressionada. O Miguel foi embora. Entrei na loja e me sentei na cadeira. Minha cabeça estava uma confusão. Por volta das 3 da tarde, a Carmen passou na loja. Ela tem a mesma idade que eu, é uma cliente fiel e amiga do bairro. Ela se casou pela segunda vez e vive muito bem. Helena, vim comprar uns salgados. Mas, que cara é essa hoje?
O quê? Que cara? Uma cara de quem está cheia de pensamentos. Aconteceu alguma coisa. A Carmen era muito perspicaz. Não dava para esconder. Carmen, acho que tem uma coisa estranha acontecendo. Ok. Sabe o amigo do Carlos? O Miguel. O que veio na missa? Ah, Zay. E, ele? Ele me chamou para viajar. Os olhos da Carmen se arregalaram. Viajar? Vocês dois? Sim. Para Búzios, onde o Carlos gostava de ir. O que você acha? Eu disse que ia pensar. Mas não é estranho? Viajar com o amigo do marido? A Carmen suspirou e disse: Helena, o que tem de estranho? Faz 3 anos que o Carlos morreu. Você viajou para algum lugar nesses 3 anos? Não, né? Sua vida é da loja para casa. Viver assim envelhece o corpo e a alma. E por ser o amigo dele, é ainda melhor. Não é? Pelo menos é alguém em quem você confia, não um estranho. Como ele é? É gente boa? Contei a ela o que tinha acontecido. O concerto da torneira, da luz, o almoço. A Carmen balançou a cabeça. Mulher, encontrar um homem atencioso assim nessa idade não é fácil. Você tirou a sorte grande. Que sorte grande o quê? Ele só está fazendo isso porque é amigo do Carlos. Se for só isso, melhor ainda. Afinal, é uma pessoa de confiança. Vai. Vai viajar. O Carlos, lá do céu, vai ficar feliz. É muito melhor do que ver a esposa mofando dentro de casa. Achei que a Carmen tinha razão. Naquela noite, mandei uma mensagem para o Miguel. Miguel, eu vou na viagem na semana que vem. Logo em seguida chegou a resposta. Sério? Que ótimo. No sábado de manhã eu passo para buscar a senhora. Ao ver a mensagem, meu coração deu um leve salto. Viagem. A primeira em 3 anos. Abri o guarda-roupa. O que eu vou vestir? Será que tenho roupas bonitas? O que eu estou fazendo? Dei uma risada. Aos 62 anos, escolhendo roupa para viajar. Mas não era um sentimento ruim. Pelo contrário, era a primeira vez em muito tempo que eu me sentia animada. No sábado, às 7 da manhã, o Miguel estacionou em frente à minha casa. Era um SUV preto. Ele abaixou a janela e acenou. Dona Helena, está pronta? Sim. Só um minuto. Saí puxando uma pequena mala de rodinhas. Ele saiu do carro, pegou a mala e guardou no porta-malas. Entrei no banco do passageiro. Havia um aroma suave de café no carro. A senhora já tomou café da manhã? Se não, coma isso. Ele me entregou um saco de papel. Dentro, havia um sanduíche de queijo quente e um café coado bem quentinho. Nossa, o senhor preparou até isso? Se a gente sai muito cedo, acaba pulando o café. Pode ir comendo no caminho. Aquele cuidado me aqueceu o coração. O Carlos nunca tinha feito algo assim por mim. Quando viajávamos, era eu quem preparava tudo. Os lanches, as bebidas, a organização. O carro partiu. Pegamos a estrada saindo de São Paulo. Pela janela, a paisagem das montanhas passando. Dona Helena, posso ligar a música? Claro. No rádio, começou a tocar músicas antigas. Eram clássicos da MPB dos anos 80, Roberto Carlos, Tim Maia. As músicas que o Carlos adorava. O Carlos adorava essa música, falei. Verdade. Ele sempre colocava essa. Quando viajávamos nós 3, a gente sempre ouvia. Lembra? A senhora dormia no banco de trás, e eu e ele íamos cantando na frente. Eu não estava dormindo, eu estava ouvindo. Vocês cantavam muito mal, mas cantavam com tanta empolgação. Ah, então a senhora estava ouvindo? Que vergonha. O Miguel riu. Eu ri junto. Parecia que fazia uma eternidade que eu não ria daquele jeito. Depois de dirigirmos por um bom tempo, ele disse: Sabe, Dona Helena, o Carlos sempre me dizia. A minha Helena ama o mar. Sério? Eu? Sim. Ele dizia que a senhora preferia o mar à montanha. Que o som das ondas acalmava o seu coração. Por isso ele ia tanto a Búzios. Meu peito apertou. Então o Carlos sabia disso. Porque ele nunca me disse essas coisas, mas contava tudo para o amigo? Ele quase não conversava comigo. Eu sei. Ele era fechado. Mas o coração dele não era assim. Ele pensava muito na senhora. Olhei para fora da janela. Virei o rosto porque senti que ia chorar. Tudo bem, Dona Helena? Sim. Tudo bem. Só lembrei dele de repente. Desculpe. Não precisa se desculpar por isso. Pelo contrário, fico feliz em poder contar essas coisas para a senhora.
Chegamos a Búzios. O mar estava lindo. O vento fresco do litoral balançava as árvores. Almoçamos frutos do mar e fomos caminhar pela praia de Jeribá. O vento estava gelado, apesar do sol. Levantei a gola do casaco, mas ainda sentia frio. O Miguel tirou o cachecol que usava e enrolou no meu pescoço. Use isso, dona Helena. Senão vai pegar um resfriado. E o senhor? Eu estou bem. Não sinto muito frio. O cachecol tinha o cheiro do Miguel. Um cheiro de sabonete com um toque amadeirado. Um cheiro desconhecido, mas que não era desagradável. Caminhamos lado a lado ouvindo o som das ondas. Ninguém disse nada por um tempo. E aquele silêncio era bom. Foi aqui. O Miguel parou. Era uma grande rocha perto da praia. Foi aqui que eu e o Carlos sentamos para beber cachaça e conversar. Vocês conversaram sobre o quê? Sobre a vida. Sobre arrependimentos. E sobre a senhora. Sobre mim? Sim. O Carlos me disse. Eu deveria tratar a Helena melhor, mas sou muito seco. Não consigo demonstrar o que sinto. Meu peito se encheu de emoção. Ele disse isso? Sim. Foi bem aqui. O sol estava se pondo. Ele tomou um gole e soltou isso de repente. O Miguel olhou para o mar e continuou. O Carlos disse que, na próxima vida, queria ser muito melhor para a senhora. Que nesta vida, já era tarde demais. As lágrimas caíram. Eu não consegui segurar. Carlos. Então era isso que você estava pensando. Eu não sabia. Não sabia que você sentia tanto remorso. Tudo bem. O Miguel abraçou os meus ombros de forma cuidadosa. Era quente. Eu queria me apoiar naquele calor. Obrigada, Miguel. Por me contar isso. Eu queria que a senhora soubesse o quanto a senhora era preciosa para ele. O sol estava se pondo. O céu sobre o oceano ficou laranja e avermelhado. Ficamos lado a lado assistindo aquela cena. O vento estava frio, mas meu coração estava aquecido. Fomos jantar e fizemos o check-in no hotel. Os quartos eram separados. O Miguel já tinha feito a reserva assim desde o começo. Achei melhor. Dona Helena, quer tomar alguma coisa no bar do hotel? Tem uma vista bonita. Pode ser. Sentamos no bar do lobby. Uma grande janela de vidro mostrava o mar noturno. O que a senhora vai querer? Qualquer coisa está bom. Que tal um vinho? Só uma taça. Pedimos vinho tinto. Bastou um gole para o meu corpo se aquecer. Miguel, obrigada pelo dia de hoje. Por me falar do Carlos e por me trazer aqui. Que isso? Fico feliz de voltar aqui. Desde que ele se foi, não vim mais. O Miguel olhou para a taça e disse. Vir aos lugares que eu vinha com ele me deixava muito triste. Mas vir com a senhora está sendo muito bom. Acho que ele também iria gostar. Bebi 2 taças de vinho. Na terceira, a bebida subiu a cabeça. Meu rosto esquentou e meu corpo ficou relaxado. Eu nunca fui forte para a bebida. A senhora bebeu bastante. Está bem? Sim, tudo bem. Mas estou um pouco tonta. Vou acompanhar, lá até o quarto. O Miguel segurou o meu braço e me ajudou a levantar. Pegamos o elevador. Enquanto caminhávamos pelo corredor, eu dei uma leve cambaleada. Ele segurou a minha cintura. Chegamos na frente da porta. Tentei pegar o cartão-chave, mas minhas mãos tremiam. Ele pegou o cartão e abriu a porta para mim. Entre. Beba bastante água e durma bem. Levantei o rosto e olhei para ele. No corredor com meia luz, o rosto dele estava parcialmente na sombra. Nossos olhos se encontraram. Naquele momento, meu coração disparou. Eu não sei o porquê, mas me veio um pensamento. Eu não quero que ele vá embora. O Miguel, muito devagar, levantou a mão e tocou o meu rosto. A mão dele era quente. Dona Helena. Sim. A partir de hoje, posso te chamar só de Helena? Parecia que o meu coração ia parar. Apenas de Helena. A mudança de um pronome fez tudo parecer tão diferente. O Miguel abaixou levemente a cabeça e beijou a minha testa. Foi rápido, muito sutil. Boa noite, Helena. Até amanhã. E então ele recuou. Vi as costas dele se distanciando pelo corredor. Fiquei congelada no lugar por muito tempo. Entrei no quarto, fechei a porta e encostei nela. Meu coração batia feito louco. O calor do beijo na minha testa ainda estava lá. O que eu estou fazendo? Posso sentir isso pelo amigo do meu marido? A minha cabeça dizia que não. Mas o meu coração dizia o contrário. Havia muito tempo que eu não me sentia viva. Vivi como um zumbi por 3 anos, e hoje o meu coração bateu de novo. Olhei pela janela. O mar refletia a luz da lua. Carlos,
Eu não posso fazer isso, não é? Sentir isso pelo seu amigo? Não houve resposta. Obviamente não. Não dormi nada naquela noite. Na manhã seguinte, o Miguel agiu como se nada tivesse acontecido. Sorriu e disse: Helena, vamos tomar café da manhã. Aquela calma dele foi melhor para mim. Não me senti pressionada. Acho que foi a partir daí que comecei a esperar ansiosamente por ele. Depois de voltarmos de Búzios, o Miguel começou a ir à loja com mais frequência. 2 ou 3 vezes por semana. Ele ajudava a carregar peso, consertava coisas quebradas. Às vezes, ia só para tomar um café. Eu percebia que ele ia só para me ver, sem ter um motivo real. E eu gostava daquilo. Nos dias em que ele ia, eu ficava ansiosa desde a manhã. Nunca imaginei que sentiria isso aos 62 anos. Depois daquela viagem, ele passou a me chamar só de Helena. Aquela pequena mudança diminuiu drasticamente a distância entre nós. Era um dia de chuva. O tempo esfriou em São Paulo, uma chuva fina que durou o dia todo. No fim da tarde, o Miguel me ligou. Helena, já jantou? Ainda não. Vou fechar a loja, ir para casa e comer qualquer coisa. Qualquer coisa, não. Eu vou passar no mercado e levo os ingredientes. Faço o jantar para você na sua casa. O senhor vai cozinhar? Moro sozinho há 15 anos. Consigo fazer alguma coisa, riu ele. Então, venha. Fechei a loja correndo, cheguei em casa, arrumei a sala e limpei a cozinha. Não sabia por que estava tão preocupada com a arrumação. Meu coração palpitava como se fosse meu primeiro encontro. Estou ficando louca? Aos 62 anos, agindo assim? Mas não era ruim. O Miguel chegou segurando sacolas. O cabelo dele estava molhado pela chuva, colado na testa. Nossa, você se molhou muito. Vou pegar uma toalha. Não precisa, seca rápido. Ele foi para a cozinha. Tirou carne seca, mandioca, queijo coalho. Ele ia fazer um escondidinho. Deixa que eu faço. Você é visita. Não, hoje eu cozinho para você. Sente-se aí. Fiquei sentada na mesa observando. Ver um homem cozinhando na minha cozinha era algo surreal. O Carlos nunca tinha pisado lá. O cheiro maravilhoso de escondidinho no forno invadiu a casa. Ele arrumou a mesa. Parece delicioso, espero que o sabor esteja bom. Se não gostar, me avise. Provei a primeira garfada. Estava incrível. Comer algo preparado pelo amigo do meu falecido marido era estranho, mas era maravilhoso. Está perfeito, Miguel. Você cozinha muito bem. Que alívio. Morar sozinho te obriga a aprender. Conversamos muito durante o jantar. Histórias de infância, da juventude, das viagens antigas com o Carlos. O tempo voou. Depois de comer, fomos lavar a louça. Eu lavava e ele secava. Lado a lado na pia. Helena. Sim? Eu preciso te dizer uma coisa. Ele soltou o pano de prato. Parei de lavar e olhei para ele. A expressão dele era muito séria. O que foi? Tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu sei que não deveria, mas não consigo parar de pensar em você. Meu coração falhou uma batida. Eu sei, Helena. Sou amigo do Carlos, eu não deveria dizer isso. Mas vou ser honesto. Ele segurou a minha mão molhada. Estava tão quente. Eu gosto de você. Não sei desde quando, mas quando dei por mim, já estava assim. Fiquei sem palavras. Minha mente deu um branco. Se for um fardo para você, me avise. Eu nunca mais toco no assunto e continuaremos apenas amigos. Ele fez menção de soltar a minha mão. Mas eu a segurei firme. Não o soltei. Miguel, se fizermos isso, não seria uma traição ao Carlos? Era o que mais me atormentava. Gostar da mulher do amigo. E eu, gostar do amigo do marido. Ele olhou nos meus olhos. O Carlos vai entender. Como você sabe? É um pressentimento. A maior preocupação do Carlos era que você ficasse sozinha. Se você estiver feliz, ele vai ficar feliz. Diante daquelas palavras, comecei a chorar. Eu queria segurar as lágrimas, mas não consegui. Eu me senti tão sozinha, falei, desabafando. Durante 3 anos, eu me senti muito sozinha. Todas as noites, esta casa era grande demais. Sentada no escuro da sala, eu me perguntava por que ainda estava viva. O Miguel me abraçou. Escondi meu rosto no peito dele. Senti o peito firme. Incrivelmente forte para um homem de 65 anos. O abraço dele era reconfortante. Eu não vou mais deixar você se sentir sozinha, ele sussurrou. Essa única frase me desarmou. Não consegui mais me segurar.
Levantei o rosto e olhei para ele. Nossos olhos se encontraram. Lentamente, ele inclinou o rosto e beijou os meus lábios. Primeiro, foi apenas um toque leve. Eu estava tremendo, meu coração parecia que ia explodir. Ele segurou a minha cintura, e o beijo se aprofundou. Minha respiração acelerou. Eu não deveria fazer isso, pensei, mas meu corpo não me obedecia. Pelo contrário, eu me aproximei ainda mais. Ele recuou um pouco e perguntou: Helena, você tem certeza? Balancei a cabeça afirmativamente. Em vez de responder com palavras, eu segurei a mão dele e o guiei até o quarto. Eu tomei a iniciativa. Até hoje não sei por que fiz isso. Eu só queria estar com ele naquele momento. Sentamos na beirada da cama. Ele tocou o meu rosto e disse: Vamos com calma. Não precisamos ter pressa. Aquelas palavras significaram o mundo para mim. Eu nunca tinha ouvido algo assim do Carlos. Naquela noite, nós nos entregamos um ao outro. Ele foi muito cuidadoso, me perguntava o tempo todo se eu estava confortável, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma vitalidade impressionante. Uma energia que não combinava com a idade dele. Nos meus 30 anos de casamento, eu nunca tinha vivenciado algo assim. O Carlos sempre foi indiferente. Ele nunca se importou com o meu desejo, apenas terminava o que queria e ia dormir. O Miguel era diferente. Ele lia as minhas reações, se importava com o que eu estava sentindo. Isso é se sentir amada, percebi, pela primeira vez, aos 62 anos. Quando a chuva lá fora parou, nós também paramos. Ele me puxou para perto e ficamos deitados. Acariciou o meu cabelo e perguntou: Tudo bem? Sim, tudo ótimo. Mais do que ótimo. Eu estava feliz. A culpa ainda estava lá, mas a felicidade era muito maior. Miguel, obrigada. Pelo quê? Eu que sou grato. Estou feliz. A noite avançou e a chuva passou. Pela janela, a lua surgiu entre as nuvens. Aconchegada nos braços dele, olhei para a lua. Carlos, me perdoe. E obrigada. Por ter um amigo assim, falei em pensamento. Sem respostas, mas estava tudo bem. Na manhã seguinte, abri os olhos e o Miguel estava lá. O rosto dele dormindo parecia tão em paz. Não era um sonho. Será que isso é certo? Pensei rapidamente. Mas não me arrependi. Foi a melhor noite de sono que tive em anos. Pela primeira vez em 3 anos, eu ansiava pelo dia de amanhã. Ele abriu os olhos, me viu e sorriu. Dormiu bem? Sim. E você? Também. É bom ter alguém ao lado. Ele segurou a minha mão. Apenas aquele toque simples encheu meu coração de calor. A partir desse dia, ficamos muito tempo juntos. Fomos a vários lugares. Búzios, Paraty, Campos do Jordão. Onde quer que o Miguel estivesse, era perfeito. 3 semanas se passaram voando. Nos víamos quase todos os dias. Ele ia à loja fechar o caixa comigo e íamos juntos para minha casa. Voltamos a Paraty, um lugar que eu ia com o Carlos. Caminhamos pelas ruas de pedra. Ele segurou a minha mão. Andar de mãos dadas ouvindo os passarinhos parecia um sonho. Helena, você está feliz? Sim, muito. Era a mais pura verdade. Entramos na igreja de Santa Rita. Paramos lado a lado no altar. Rezei em silêncio. Carlos, me perdoe. Mas eu também quero ser feliz. Por favor, entenda. Não sei o que o Miguel pediu. E não perguntei. Tem coisas que não precisam ser ditas. Ao sair, ele comentou. O Carlos me disse uma vez, se eu morrer, o que vai ser da Helena sozinha? Na época eu brinquei e disse: Eu estou aqui. Foi uma brincadeira, mas virou realidade. Ele riu. E eu também. Mas a frase ficou no meu coração. Na nossa última manhã de viagem, a luz do sol inundou o quarto de hotel. O Miguel acordou primeiro e fez café. Acordou? Ele me estendeu a xícara sorrindo. Puxei a coberta e peguei. Você é uma pessoa matutina, Miguel? Não era. Mas agora eu adoro as manhãs. Porque eu acordo olhando para o seu rosto. Corei como uma adolescente. Aos 62 anos, ficando com vergonha de elogio, ele deixou a xícara na mesa e voltou para baixo das cobertas. O que é isso? Já é de manhã. Só mais um pouco. Ele me abraçou. O calor do corpo dele passou para o meu. Miguel, nós já fizemos isso ontem à noite. E de madrugada. Fizemos? Não me lembro. Mentiroso, nós rimos. Ele tinha uma energia inesgotável. Você tem 65 anos mesmo? Por quê? Acha que não?
Sua energia não acaba. Você disse que fazia trilhas, né? Sim. Todo fim de semana. Valeu a pena. Brincar assim era um alívio imenso. Com o Carlos, eu nunca tinha tido esse nível de intimidade. De volta a São Paulo, a nossa rotina continuou. Numa noite, eu estava preparando o jantar e ele me abraçou por trás. Beijou o meu pescoço. Miguel, na cozinha não. Mas não resisti. Apaguei a luz e fomos para a sala. O jantar demorou muito para sair e comemos a comida fria, mas estava delicioso, pois estávamos juntos. Eu estava visivelmente diferente. A Carmen foi à minha loja alguns dias depois e notou na hora. Helena, o que aconteceu com você? O que foi? Você está radiante. A pele, o olhar. O que aconteceu? Ganhou na loteria? Puxei ela para os fundos da loja. É segredo. Eu estou saindo com o Miguel. A boca dela caiu. Mentira. O Miguel? O amigo do Carlos? Sim. Gente. Por isso você está com essa cara boa. Meu rosto ficou vermelho. Mulher, não tenho o que esconder. É maravilhoso. Nessa idade, não é fácil. E ainda sendo amigo do Carlos, melhor ainda. Menos chance de ser um doido. Ela segurou as minhas mãos. Seja feliz, Helena. É o que importa. O Carlos deve estar sorrindo lá de cima. Eu sei, Carmen. Mas. E a Sofia? O que ela vai pensar se souber? O sorriso da Carmen sumiu. Isso é complicado. Mas uma hora você vai ter que contar. Eu tenho muito medo. Medo de como ela vai reagir. Espero que ela entenda. Mas, Helena, a vida é sua. Não se esqueça disso. Naquela noite, conversei com o Miguel. E se a Sofia descobrir? Você está muito preocupada com isso, Helena? Vamos resolver quando acontecer. E se ela não aceitar que a mãe está namorando o amigo do pai? Ele segurou a minha mão. Eu não quero esconder. Quero estar com você às claras. Mas, se você não está pronta, eu espero. O Miguel tinha razão. Sofrer por antecipação não mudava nada. Mas no fundo, a ansiedade continuava lá. E o meu pressentimento de que essa paz não ia durar se concretizou rapidamente. Foi num sábado de manhã. Acordamos abraçados, tranquilos. Ele fez ovos e torradas para nós. Falamos sobre uma possível viagem a Fernando de Noronha. O sol entrava pela janela, os pássaros cantavam. Quero acordar assim todos os dias com você, Helena, ele disse, abraçando-me na cozinha após lavarmos a louça. Ele beijava o meu pescoço. Nesse momento, a campainha tocou. Congelamos. Nos olhamos. Quem será? Eu fui olhar no interfone. Meu coração parou. Era a Sofia. É a Sofia. O que eu faço? O Miguel ficou tenso. Eu vou para o quarto. Dispense ela e eu saio depois. Ele correu para o quarto. Eu respirei fundo e abri a porta. Oi mãe, surpresa. Vim te levar para almoçar num lugar chique que reservei, ela entrou tagarelando. Espera, Sofia. A mãe não está pronta, espera lá fora. Esperar por quê? Eu espero na sala. Ela tirou os sapatos na entrada e parou de repente. Ela olhou para o chão. Os sapatos masculinos do Miguel estavam ali. Mãe. De quem são esses sapatos? Minha mente apagou. Eu não conseguia falar. Isso é sapato de homem. De quem é? O olhar dela ficou afiado e com raiva. Nessa hora, a porta do quarto abriu. O Miguel achou que não adiantava mais esconder. Sofia. Quanto tempo? A Sofia olhou para ele, depois para mim, e seu rosto se contorceu. Seu Miguel? O que o senhor faz aqui no quarto da minha mãe a essa hora da manhã? Sofia, deixa eu explicar, tentei dizer. Mãe, não me diga que. A senhora está saindo com o seu Miguel? Fiquei paralisada. Sofia, por favor, me ouça, disse o Miguel. O senhor fica quieto. Estou falando com a minha mãe, ela gritou. Voltou-se para mim. Mãe, responde. É verdade? É verdade. Respondi num fio de voz. O rosto dela ficou pálido. Vocês estão loucos? Ele é amigo do meu pai. Sofia, por favor. Só faz 3 anos que o pai morreu. 3 anos. E a senhora está dormindo com o melhor amigo dele? Como a senhora pode fazer isso? O que o meu pai diria se visse isso do túmulo? Aquela frase me destruiu. Minhas pernas cederam. Eu caí no chão chorando. Me perdoa, Sofia. Me perdoa. Pedir perdão resolve? Como a senhora pôde? O pai te amava tanto.
Ela também chorava, lágrimas de ódio e traição. Que decepção! Eu não sabia que a senhora era esse tipo de mulher. Filha, espera, deixa eu. Eu não quero ouvir mais nada. Ela deu meia volta e saiu batendo a porta. O som estrondoso ecoou pela casa. Fiquei jogada na entrada, soluçando. O Miguel se abaixou. Helena. Mas eu não consegui dar a mão a ele. O que eu fiz? O que eu fiz com a minha filha? Se acalme. O tempo vai fazer ela entender. Entender? Que eu durmo com um amigo do pai dela. Miguel. Por favor, vá embora hoje. Quero ficar sozinha. Ele hesitou, triste, mas assentiu. Eu te ligo. E saiu. Passei o dia inteiro no chão. Sem comer, sem beber, só chorando. O grito dela, o que o pai diria do túmulo, rasgava o meu coração. Olhei para a foto do Carlos. O que eu fiz, meu amor? Destruí a minha relação com a nossa filha. O Miguel mandou mensagens, mas eu não respondi. Liguei para a Sofia, mas ela não atendeu. À noite, eu tive um sonho com o Carlos. Ele me disse: Helena, por que está chorando? Eu disse: me perdoe, eu fiquei com o seu amigo. A Sofia descobriu e me odeia agora. Ele riu. Você ainda não sabe, não é? O sonho acabou. Acordei. O sol brilhava lá fora. Vi as mensagens do Miguel implorando para conversar. Eu já tinha tomado uma decisão. A minha filha era mais importante que o meu amor. Eu ia terminar com ele. Liguei para o Miguel. Vem aqui em casa. Precisamos conversar. Uma hora depois ele chegou. Seu rosto estava abatido, parecia não ter dormido nada. Sentamos no sofá. Miguel. Precisamos terminar. Ele arregalou os olhos. Por quê? Por causa de ontem? Sim. Você viu o rosto dela. Ela sentiu nojo de mim. O amor não é mais importante que a minha filha. Eu não posso perder a Sofia. Chorei novamente. Miguel, obrigada por tudo. Você me fez sorrir de novo. Mas o nosso caminho acaba aqui. O Miguel suspirou profundamente. E então me olhou firme. Helena, eu tenho que te contar uma coisa. Alcoê. O Carlos me pediu. Ele me pediu para cuidar de você. Meu coração parou. O que você está dizendo? Uma semana antes de ele falecer, fui visitá-lo no hospital. Ele me disse: Miguel, acho que não vou durar muito. A Helena me preocupa. A Sofia é ocupada, e se a Helena ficar sozinha, ela morre de tristeza. Você tem tempo, está aposentado. Leve ela para comer, para viajar. Eu não quero que a minha esposa sofra de solidão. Eu parei de respirar. O Carlos disse isso. É mentira. Não é mentira. Eu achei que fosse papo de doente. Mas 2 dias antes de partir, ele me mandou uma mensagem. O Miguel tirou o celular do bolso, procurou algo e me entregou. Olhei para a tela. Era de 3 anos atrás. O remetente era o Carlos. É maior que Miguel. O que eu te pedi no hospital é sério. Por favor, cuide da Helena. Se ela ficar sozinha, vai morrer de tristeza. É o meu pedido para a vida toda. Obrigado, amigo. Minhas mãos tremeram violentamente. Quando li aquilo, as lágrimas caíram como uma cachoeira. 2 dias depois dessa mensagem, ele faleceu, a voz do Miguel embargou. No começo, eu só estava cumprindo a promessa. Indo nos aniversários, levando para comer, arrumando as coisas. Mas, com o tempo, o meu coração mudou. Eu me apaixonei por você, Helena. O Carlos permitiu. Não, ele pediu. Ele pediu para eu não te deixar triste. Eu solucei alto, agarrada ao celular. O Carlos se importou comigo até o último segundo. E eu, idiota, passei 3 anos sofrendo de culpa. Por que você não me disse antes, Miguel? Achei que seria um peso. Se você achasse que eu só estava com você por obrigação a um homem morto, não ia aceitar os meus sentimentos. Eu precisava que você gostasse de mim por quem eu sou. Abracei o Miguel e chorei toda a dor que tinha guardada. Obrigada, Carlos, eu dizia mentalmente. O meu telefone tocou. Era a Carmen. Helena, onde você está? Em casa. Por quê? Eu achei a Sofia chorando no carro ontem. Ela me contou que viu você com o Miguel e que se sentiu traída. A Sofia disse isso? Sim. E eu vou contar umas boas verdades para ela. Ela não faz ideia da solidão que você passou nesses 3 anos. Carmen. Escuta. Tem algo mais importante. Contei a ela tudo sobre a mensagem do Carlos e o pedido no hospital. A Carmen ficou muda. Meu Deus. O Carlos fez isso? Sim, acabei de ver a mensagem.
Tira uma foto dessa tela e me manda. Eu estou indo agora para a casa da Sofia. Ela precisa ver isso. Mandei a foto. Fiquei esperando com o Miguel. 2 horas depois, a Carmen ligou. Helena? Falei com ela. Mostrei a mensagem. Ela chorou horrores. Caiu em prantos dizendo que não sabia. Eu dei uma bronca nela. Você sabe quantas noites a sua mãe chorou sozinha nessa casa enquanto você dizia que estava ocupada? Ela disse que não sabia. Que achava que você estava super bem. Ela está indo para a sua casa agora. Desliguei. O Miguel apertou a minha mão. Vai dar tudo certo. 1 hora depois, a campainha tocou. Era a Sofia. O rosto dela estava inchado. Abri a porta. Ela me olhou e desabou no choro. Mãe. Filha, entra. Sentamos os três na sala. A Sofia não parava de soluçar. Mãe. A tia Carmen me contou. E eu vi a mensagem do pai. É verdade mesmo, seu Miguel? Sim, Sofia. O seu pai me implorou para não deixar a sua mãe sozinha. A Sofia cobriu o rosto. O pai fez isso. Porque sabia que eu ia deixar a mãe de lado. Mãe, me perdoa. O que eu falei ontem? Eu fui horrível. Falei sem saber de nada. Abracei a minha filha. Tudo bem, meu amor. Você tinha o direito de ficar assustada. Eu achei que a senhora estava bem. Como a senhora nunca reclamava, eu só usava o trabalho como desculpa e nunca vinha te visitar. Eu deixei a senhora na solidão. Não é culpa sua, você tem a sua vida. O importante é agora. A Sofia se acalmou um pouco, virou para o Miguel e perguntou com os olhos vermelhos. Seu Miguel. O senhor ama mesmo a minha mãe? Sim, Sofia. Mais do que tudo, mãe. A senhora está feliz com ele? Estou, filha. Há 3 anos que eu não sorria. Com ele, eu mal posso esperar o dia amanhecer. A Sofia sorriu em meio às lágrimas. Então está tudo bem. Se a senhora está feliz, é o que importa. E era o que o meu pai queria. Eu chorei de rir e de alívio. Obrigada, Sofia. Ela olhou para o Miguel de novo. Por favor, cuide bem da minha mãe. Não a deixe chorar. Eu prometo com a minha vida. 3 meses se passaram. A primavera chegou a São Paulo em setembro, e os ipês amarelos coloriram as ruas. Num dia ensolarado, eu, Miguel e Sofia fomos juntos ao cemitério visitar o túmulo do Carlos. As flores amarelas do ipê caíam com a brisa suave. Viemos te ver, amigo, disse o Miguel, limpando a lápide. Estou cumprindo a promessa. Estou cuidando muito bem dela. A Sofia também falou. Oi, pai. A mãe não está mais sozinha. Eu vou vir mais vezes também. O seu amigo está fazendo ela muito feliz. Eu toquei a pedra do túmulo. Meu amor, eu não estou mais triste. E me perdoe, eu deveria ter te feito mais feliz em vida. Na próxima vida, prometo que serei muito melhor com você. As lágrimas vieram, mas não eram de dor, eram de gratidão. Voltamos caminhando de mãos dadas pelo corredor florido do cemitério. Helena, vamos viajar mais? Perguntou Miguel. Sim, vamos para todos os lugares que o Carlos gostava. A Sofia riu atrás de nós. Vê se me chamam também de vez em quando. Aos 62 anos, comecei um novo amor. No início, só havia culpa. Mas o meu marido havia planejado tudo para que eu não morresse de tristeza. Se você que está lendo ou ouvindo esta história estiver passando por um momento de solidão ou dor, saiba de uma coisa: o amor não tem idade. E quem partiu, deseja com todas as forças a felicidade de quem ficou. Não sofra sozinho, você merece ser amado. Espero que esta história tenha aquecido um pouco o seu coração. Se gostou, assista a outros vídeos, curta e se inscreva. E se alguma parte te emocionou, conte para nós nos comentários. A sua palavra pode ser o consolo de outra pessoa.